Desejo saudar a todos os ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor. E vou ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 22 e diante, que diz o seguinte: E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, ou seja, o primeiro filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Estava a Palestina sob o domínio de Roma. Roma queria ser dona do mundo e escravizava os judeus, cobrando impostos caros, impostos pesados. E os judeus viviam muito oprimidos pelos romanos e esperava que um dia seria liberto desse jugo romano. Nós sabemos que em Roma houve vários imperadores. Houve o imperador Augusto César, que foi o embelezador de Roma, que fazia construções gigantescas, tudo com os impostos que vinham dos judeus. Então ele mesmo disse dele: encontrei uma Roma construída com tijolos, e aí está uma Roma toda em mármore. Então ele foi um embelezador de Roma, que fez muitas construções suntuosas. Tivemos também o Tibério, tivemos o Calígula, o Cláudio, tivemos o Júlio César, tivemos o Vespasiano, que foi o pai daquele general Tito, que sitiou Jerusalém com seu exército, atacou Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E tivemos o Nero, que foi o pior dos imperadores. Foi tão terrível, ele já nasceu com o instinto de animal selvagem. Era um tirano. Ele mandou assassinar sua própria mãe e também assassinou sua esposa e matou seu irmão envenenado. Então, tivemos esses imperadores. O Nero, que era tão terrível, e ele pegava os cristãos e colocava aquele grupo de cristãos, ele colocava nas arenas e subia em cima ficava sentado lá de cima olhando os leões famintos devorar os cristãos. Ali estava mulheres grávidas, mulheres com criança de colo, idosos, e ele era tão perverso que ficava rindo, vendo aquelas cenas terríveis, os leões estraçalhando os cristãos, os crentes naquela época. E ele ria tanto que rinchava como jumento montês. Então, era um perverso. Mas foi na época do imperador Augusto César, em Roma. E Herodes, Herodes o Grande, era o rei da Judéia naquela época. E Deus, o Senhor, enviou o anjo do Senhor a uma cidade uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma jovem chamada por nome Maria. E o anjo, encontrando com ela, disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o seu nome de Jesus. E nascendo Jesus em Belém da Judeia,
no tempo do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E chegando na cidade, perguntaram: onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela lá no Oriente. Nós vimos a sua estrela e viemos aqui em Jerusalém para adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. E toda a cidade de Jerusalém também ficou perturbada. Nasceu um rei? Onde nasceu esse menino? Mas eu quero falar alguma coisa a respeito daqueles homens, aqueles magos que vieram do Oriente, de tão longe, do Oriente, onde hoje fica o Irã. Atravessaram, andaram vários quilômetros sobre o lombo de camelos, que era o transporte daquela época. Passaram por deserto, por montanhas e por vales. Atravessaram territórios, como o território iraquiano. Atravessaram uma parte do território da Arábia Saudita. Atravessaram o território da Jordânia, até que chegaram na Palestina, onde está Israel e onde está a cidade de Jerusalém. E entrando na cidade, eles perguntaram, foram entrando dentro da cidade, para onde é que está aquele que é nascido rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. E o rei não teve demora. Congregou todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo e procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: ah, senhor rei, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta que disse: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E Herodes não teve mais dúvidas. Chamou os magos, conversou com eles e disse: ide a Belém e procurai diligentemente por esse menino. E quando achardes, participai-me também, para que eu vá e o adore. Mas o pensamento dele não era ir adorar o menino, o pensamento dele era ir para partir o menino no meio com a sua espada. Louvado seja o nome do Senhor, que era um novo rei que nasceu e ele não tinha poder sobre esse rei. Glorificado seja o nome do Senhor. E os magos foram a Belém e chegando lá acharam o menino e sua mãe estavam lá dentro do estábulo onde estavam os animais, os camelos, os viajantes, e se alegraram quando viram o menino e adoraram o novo rei e, abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E quando se preparavam para voltar para sua terra, foram revelados por divina revelação que não fosse por dentro de Jerusalém, para não ir para junto de Herodes. Eles partiram para a sua terra por outro caminho, por fora de Jerusalém. E o anjo do Senhor foi lá onde estava José e disse: José, levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E José pegou o menino e sua mãe de noite, montou no jumentinho e fugiu para o Egito. Eu creio que eles passaram, isso foi de noite, que eles passaram o resto da noite viajando até chegar no Egito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, José ficou lá com o menino até a morte de Herodes. Diz que ele morreu de uma enfermidade chamada paranoia. Morto por Herodes, o anjo do Senhor foi lá onde estava José, lá no Egito, e disse: agora, José, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já estão mortos aqueles que desejavam a morte do menino. E José veio de volta, trazendo o menino com a sua mãe para a terra de Israel. Chegando na Judéia,
José soube que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai. E ficou receoso, não quis habitar ali, mas avisado por divina revelação, foi para as partes da Galileia, regiões da Galileia, e habitou numa cidadezinha chamada Nazaré, que na época tinha um pouco mais de 300 habitantes. E ali ele ficou habitando. E ali o nosso Jesus cresceu, o Galileu, o Nazareno, o Yeshua, como era tratado pelos seus irmãos. E começou a se encontrar com seus primeiros discípulos. Encontrou-se com Filipe um dia indo para a Galileia, encontrou com Filipe. E Filipe encontrou com Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Oh, aleluia! E Filipe olhou para Natanael, olhou para Filipe e disse: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse: vem para tu ver. E Filipe levou Natanael à presença de Jesus. Jesus, vendo Natanael, disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, em quem não há engano, não é um mentiroso, é um homem correto. Senhor, de onde me conhece tu? Antes que Filipe te chamasse, e vi eu e tu estando debaixo da figueira. E Natanael olhou para Jesus e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Porque te disse: vi debaixo da figueira, tu crês. Coisas maiores verás de agora em diante, coisas maiores tu verás. Na verdade te digo, de agora em diante verás o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus prezados ouvintes da palavra de Deus, meus irmãos que estão ouvindo, nós estamos em cima da vida de Jesus. Mas veja só, o Senhor cresceu naquela cidade e fez tantas maravilhas depois que começou no seu ministério. Deu vista a cego de nascença, fez convite no capítulo 11 de São Mateus, no versículo 11, no capítulo 11, versículo 28 a 30, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu quero avisar para as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, que depois de tudo que ele fez, de tão maravilhoso, de tão bom, ele foi acusado de ser pervertedor da ordem pública, sem nada fazer de mal, só fez tudo de bom, mas foi acusado, foi preso, sofreu tantas consequências, tanto sofrimento que ele passou, tudo pela minha causa e pela tua causa. E ele, depois de ser crucificado, antes, até o próprio Pilatos disse àquela multidão que acusava ele: eu não vejo nenhum mal nesse homem, vou mandar dar uma lapada nele e vou mandar ele se embora, vou soltar. Mas o povo só queria que matasse Jesus. E ele foi morto na cruz. Mas quando ele morreu, no terceiro dia, ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele subiu para a glória dos céus. Mas ele deixou uma promessa para nós. Está escrito, Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, diz assim: escute bem para as pessoas cuidarem suas vidas enquanto é tempo. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. É os escolhidos que vai para a glória dos céus. Quem são esses escolhidos? Aqueles que andam na presença do Senhor, aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, que estão esperando a sua volta. Não é qualquer pessoa que vai e sobe, como muitos acham que faz tudo o que quer aqui na terra, que mente, que rouba, que faz tudo que desagrada a Deus, depois quando morre, aí diz, fulano foi para o céu. Ah, não é assim não, é os escolhidos, os santos, aqueles que estão em comunhão com Deus. Se você, meu prezado, ainda não é um dos escolhidos, procure o mais depressa possível ser um dos escolhidos, porque ele virá para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Mas quando será este dia que ele vem? Nós sabemos que aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 13 de Marcos, versículo 32, 33 a 35, diz o seguinte: ele disse, o nosso Jesus foi quem falou estas palavras que está aqui. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Olhai, vigiais e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. No 35 diz, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Nós só sabemos que ele vem, mas não sabemos qual é o dia, nem qual é a hora. Ele mandou que nós vigiássemos e ficássemos preparados para aquele dia. Ele pode raiar nas nuvens a qualquer maneira, a qualquer hora. E nós estamos esperando, estamos avisando a você, meu prezado ouvinte, para que você cuide na vida enquanto é tempo, porque estamos ainda no tempo. Estamos avisando para que naquele dia você não fique neste mundo terrível. Não brinque com o inferno, porque o inferno é um abismo terrível e muitos vão cair lá, porque desprezaram a palavra de Deus, desprezaram o Evangelho de Jesus. Mas nós, enquanto estivermos aqui, nós estamos avisando. Ele virá no abrir e fechar de olhos e levará a sua igreja para a glória, para onde ele está. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você está ouvindo o semeador da última hora. O tempo da graça está terminando.